Olá! Em breve iniciar-se mais um culto a Deus. Convidamo-o a estar conosco. Estamos na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, número 34, em Viseu. Será muito bem-vindo. Deus o abençoe. Nós vamos começar, aliás, dar sequência ao nosso tempo de culto e vamos entoar um hino ao nosso Deus. Quero convidar que possamos ficar de pé e juntos possamos entoar o hino número 15 do cantor cristão. E enquanto nós entoamos este hino, nós também teremos a oportunidade de entregar o nosso euromissionário. E como falei há pouco, esta não é uma oferta, este é um contributo missionário que a nossa igreja assume dominicalmente para sustento daqueles que estão a servir ao nosso Deus. É também um motivo de alegria. Então, enquanto nós entoamos o hino 15, nós podemos, do cantor cristão, podemos também trazer o nosso euromissionário e colocar neste vaso que está aqui à frente. Abramos as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. E esta é a passagem bíblica que nós iremos ler várias vezes ao longo do ano. Nós queremos, ao longo de todo o ano de 2024, ser uma carta viva. Viver como uma carta viva. Uma carta que expressa bem aquilo que Jesus faz em nós. A mudança que Jesus opera em nós. Chamamos de um bom testemunho. Uma carta onde seja possível ler aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz na nossa vida, que nós possamos dar um bom testemunho. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 6 diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós?
ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É esta a nossa motivação ao longo de todo este ano de 2024. Versículo 3. Vós sois a carta de Cristo. A cidade de Viseu tem de perceber que nós somos a carta do Senhor Jesus. Nós somos os embaixadores do Senhor Jesus. Nós somos pessoas transformadas pelo seu sangue. E é o que nós vamos celebrar daqui a pouco com a ceia. Vamos dizer isto mesmo, que nós não estamos mais comissionados pela tinta, pela carne, mas como diz o versículo 3, nós temos uma vida escrita pelo Espírito Santo. Uma vida escrita pelo próprio Espírito que nos, versículo 6, não que nos mata, mas que nos vivifica. E nós podemos, com esta certeza, de que temos de dar um bom testemunho, de que somos a carta viva, onde quer que nos movimentemos. Nós somos sempre um foco de bom testemunho. Nós podemos cantar, entrarei na presença do Senhor com toda a alegria, agradecida, sendo gratos por aquilo que Jesus faz em nós. Então vamos, com louvor alegre, prestar culto ao nosso Deus, entoando-lhe este cântico, entrarei na presença do Senhor. Nosso Deus faz-nos felizes. Nós temos uma leitura para fazer em conjunto. A leitura do Pacto das Igrejas Batistas. Este é um documento que nós, enquanto igreja, sempre temos questão de prazer em ler e em repetir, e quero convidar a que possamos agora, enquanto ela vai ser projetada, nós podemos ler em conjunto. É um documento em que nós nos revemos, em que nós confessamos hoje diante de Deus, e então pedir ao Miguel que possamos ter a projeção, e nós vamos ler
em uníssono o Pacto das Igrejas Batistas. Eu quero convidar que me acompanhem na leitura. Tendo sido levados, como cremos, pelo Espírito de Deus, a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob a profissão da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora, na presença de Deus, anjos e desta congregação, muito solene e alegremente, entramos no seguinte pacto como um corpo em Cristo. Comprometemo-nos, com o auxílio do Espírito Santo, a andar juntamente em amor cristão, a trabalhar para o progresso desta Igreja no conhecimento, na santidade, no conforto e na espiritualidade, a sustentar os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, a contribuir liberal e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da Igreja, para o auxílio dos pobres e para a proclamação do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter um culto devocional particular e familiar, a educar religiosamente os nossos filhos, a procurar a salvação de todos, especialmente os nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos e exemplares na nossa conduta, a ser industriosos nos trabalhos seculares, a evitar a detração, a difamação e a ira, e a ser zelosos em nossos esforços para estender o reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, a ajudar-nos uns aos outros nas enfermidades e nas necessidades, a cultivar relações francas e a delicadeza no trato, a não sentir logo as ofensas, mas a estar prontos a perdoá-las, a buscar, quanto possível, a paz com todos os homens e a procurar pressurosamente conhecer e observar a vontade do nosso Salvador e Senhor. Finalmente, comprometemo-nos, quando sairmos deste lugar para o outro, a unir-nos a outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da Palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e proteja para que sejamos fiéis e sinceros até à morte. Amém. Nós queremos com isto dizer que temos um compromisso uns com os outros e que o assumimos hoje perante uns e os outros. E nós queremos cantar ao Salvador, àquele que nos une, que é o Senhor Jesus. E enquanto nós entoarmos este cântico, quero convidar os nossos irmãos tesoureiros que nos auxiliem com o levantamento dos dízimos e ofertas. Nós repetimos várias vezes, dominicalmente dizemos que esta é uma responsabilidade dos membros da primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu, entregarem os seus dízimos e as suas ofertas. E quem está connosco, de modo algum se sinta obrigado ou constrangido a fazê-lo, nós fazemos por responsabilidade, por prazer, e quero convidar que possamos ficar de pé e entoarmos este cântico, Meu Jesus Salvador, enquanto entregamos também as nossas ofertas.
nós dizermos que não há comparação alguma com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. E nós queremos, não só porque é o início de um novo ano, não porque é o início de um novo mês, mas porque nós queremos que esta seja uma realidade todos os dias da nossa vida. Nós cantamos para o nosso Salvador. E eu quero convidar o irmão Rogério, que nos dirija agora numa palavra de oração, dedicando ao Senhor os dízimos e ofertas que trazemos a Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã, Senhor, deste primeiro domingo do ano, ó Deus, que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e por isso nós te queremos agradecer, Senhor, porque Tu propuseste nos nossos corações, viemos até aqui, Senhor, com o intuito de louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor, que Tu abençoes, Senhor, e confortes a todos, Senhor, pedindo também que Tu capacites, Senhor, cada um dos Teus servos, Senhor, que se comprometeu, Senhor, nos vários ministérios desta igreja, Senhor, desta comunidade, Senhor, que Tu nos ajudes, Senhor, a levar a bom termo, Senhor, esta responsabilidade que assumimos, ó Deus. Te agradecemos também por estes dízimos e ofertas que foram levantados em Teu nome, Senhor. Oramos e o fazemos em nome do amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós líamos há pouco a passagem de 2 Coríntios, onde o tema, o desafio para este ano é sermos uma carta viva. Nós vivermos como uma carta viva, sendo nós estimulados a que todos os dias as pessoas ao nosso redor, aquelas que estão connosco no trabalho, aquelas que estão connosco na escola, aquelas que estão connosco em casa, aquelas que se cruzam connosco e que não nos conhecem, que elas possam ler na nossa vida o que Jesus faz. Este Jesus Salvador. E dizemos que queremos um ano de esperança porque nós queremos ser uma carta escrita viva. Uma carta viva. Uma carta escrita por Deus em que cada uma das nossas vidas reflete o amor de Jesus. Ao longo deste mês de janeiro, nós iremos estar focados na perseverança. E eu quero convidar agora que possamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, tem uma mensagem de esperança para um povo que se encontrava em sofrimento. E era necessário que aquelas pessoas ouvissem, recebessem, lessem uma carta de esperança, uma carta de ânimo, uma carta para levantar a cabeça, uma carta para que eles pudessem sentir prazer em viver o dia de hoje e o dia da manhã. Esta carta é escrita para as pessoas que estão deportadas na Babilónia. E nesta carta existem palavras de esperança, são palavras de certeza. Para elas foram palavras de esperança, porque a realidade era muito triste. É então que Deus decide intervir e envia uma carta. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Um ano de esperança significa que os planos são de Deus. Versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias é o responsável por redigir esta carta. O profeta, não são palavras dele, versículo 11, diz o Senhor, ele é o responsável por transmitir a palavra de Deus, onde é bem perceptível que estes planos não são de Jeremias. Versículo 11, estamos a ler, eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Eu sei os planos que tenho para vós. E conseguimos imaginar como terá sido a reação daquelas pessoas que viviam sem esperança, aquelas pessoas que tinham problemas atrás de problemas. O primeiro, viviam numa terra estrangeira, numa terra estranha, não por vontade, não por necessidade, mas porque estavam presos, porque tinham sido levados. Ouviam falar numa língua estranha e tiveram de se adaptar a esta língua, não por vontade, não por uma questão estratégica sua, mas porque eles estavam a sofrer. E para eles já não havia expectativa, não havia esperança, não havia perspectiva de futuro. E então, ao ouvirem a leitura desta carta, a carta vinda de Deus, em que há um compromisso, é Deus que se compromete. Se nós lermos, o versículo 11 diz, eu sei bem os planos que tenho para vós. E agora, ajudem-me a ler o versículo 11. Que planos são? Versículo 11, de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Jerusalém tinha sido tomada pelo rei Nabucodonosor. Muitos viram a cidade destruída. Muitos olharam para trás e viram a cidade em chamas. Se fosse nos dias de hoje, podíamos abrir qualquer noticiário e ver à hora do almoço aquele espectro de destruição, aquele rastro de destruição e morte, aquela sensação do vazio, da morte após morte. E não havia alguém capaz de restaurar, porque a potência militar que destruía era mais forte, era maior do que qualquer braço, qualquer mão desejoso de erguer. Então, todos os planos de fuga pensados anteriormente foram ineficazes. Nada os conseguiu salvar daquele sofrimento. Nada conseguiu parar os exércitos de Nabucodonosor. Se nós recuarmos uns 80, 90 anos, nós vimos como a Assíria tentou tomar Jerusalém. Não conseguiu, mas Deus permitiu que Nabucodonosor tomasse Jerusalém. Deus permitiu que aquela destruição sentisse. Então, versículo 11, Deus tem um plano para aquelas pessoas. Elas sentiam-se abandonadas até então, e havia razão para isso, mas agora, versículo 11, Deus diz: vai acabar o vosso sofrimento. A razão pela qual eles estavam desterrados, sem esperança, foi o acumular de pecado, de desobediência, de rebeldia a Deus. Aliás, o segundo livro de Reis explica isto muito bem. Porque o rei fez o que era mau aos olhos do Senhor. Porque o rei fez o que era mau aos olhos do Senhor. Conseguimos imaginar no templo em Jerusalém existirem altares a falsos deuses? Pois é, isso tinha acontecido. E o texto do segundo livro de Reis diz: provocaram a ira o Senhor. Eles agora não tinham liberdade, como tinham anteriormente. Eles agora tinham de falar outra língua, como não tinham antigamente. E estavam a viver a consequência dos seus erros. Mas ainda faltava muito para o regresso. Se nós lermos o versículo 10, diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilónia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra para trazer-vos deste lugar. Ainda não tinha chegado o tempo, mas versículo 11, eu sei os planos que tenho para vós. Deus sabe os planos que tem para o seu povo. Houve um homem, o profeta Ananias, isto está relatado no capítulo 28, que disse: não são 70 anos. Jeremias não está a falar a verdade. Eis que acontecerá muito mais cedo. Estas mensagens humanas de que vai ficar tudo bem, que vamos superar, vamos ultrapassar, que não vêm de Deus. E por isso o versículo 11 faz questão de mencionar: porque eu sei bem os planos que tenho para vós. Às vezes as mensagens de ânimo, as mensagens de esperança podem confundir. Pecaste? Bem, mas não vai haver consequência disto. Agiste mal? Não vais sofrer. São as mensagens de ânimo, aquelas de esperança. A ideia de que, como somos filhos de Deus, nunca teremos dificuldades. Nunca seremos assolados de grande problema de saúde. Não iremos morrer assim de uma forma vergonhosa como os ímpios morrem. A ideia de que Deus não nos deixará desempregados e quase que nem precisas de estudar para as frequências deste mês, porque como és crente, Deus vai te ajudar, vais superar tudo. Isso não é verdade. Daí estarmos a ler o versículo 11. Eu sei bem os planos que tenho para vós. Seria fácil alguém com uma mensagem de esperança, alguém que dissesse que vai ficar tudo bem, vamos passar, vamos superar isto tudo. E eu chamo a atenção, versículo 9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Algumas pessoas estavam a introduzir esta falsa ideia de que eles iriam sobreviver, iria ficar tudo bem. Versículo 9, Deus diz: eu não vos enviei. E então a primeira frase do versículo 11 é importante. É muito importante porque nós percebemos que é Deus que estabelece os planos. Os planos são de Deus. E este ano de 2024 pode ser um ano de esperança quando nós não estamos a olhar para os planos dos outros, quando não estamos a fazer os nossos planos. Mas versículo 11, estão a ler? Eu bem sei os planos que tenho para vós. Irmãos, eu quero convidar, e quem está em casa, venha, quarta-feira venha. Nós vamos estudar personagens, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. E algumas delas, os irmãos vão perceber, são verdadeiros homens dos planos.
elaboram ali planos tão específicos, tão detalhados, para que tudo corra bem. Eu vou só abrir um bocadinho o apetite. Corre mal. Daí o versículo 11. Eu sei os planos que tenho para vós. Este ano que vai hoje no 7º dia, deve ser um ano em que nós vivemos com esta esperança. Deus sabe os planos que tem para nós. Então, eu quero, primeiro desafio, desafiar que todos possamos fortalecer a nossa comunhão com Deus, para que ao longo deste ano leiamos a Bíblia, para nós sabermos, encontrarmos claramente o que Deus quer para nós. Esqueçamos aquelas palavras. Vai ficar tudo bem. Fica descansado. Tu não vais ficar desempregado. Tu não vais ficar doente. Tu vais passar em todos os exames da universidade ou na escola. Não te preocupes. Não. Vamos nos preocupar. Vamos nos focar. Vamos nos centrar nos planos de Deus. Porque estes planos são sempre os melhores. Planos com uma perspectiva de futuro. Segunda parte do versículo 11. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este versículo 11 é tão importante. Em primeiro lugar, os planos são de Deus, mas são com uma perspectiva de futuro. Irmãos, nós vamos daqui a pouco recordar o sacrifício de Jesus. A celebração da ceia é quando nós olhamos para trás e encontramos a morte de Jesus em nosso lugar. O seu corpo, que nós tomamos o pão, o seu sangue, que nós tomamos o vinho, mas temos uma perspectiva futura. E é aqui que o versículo 11 quer chegar. Planos de paz e não de mal. Porque Deus é misericordioso. Mesmo depois de ter sido rejeitado durante séculos, durante anos e anos, ainda assim, Deus usa de misericórdia. Deus usa de misericórdia para com estas pessoas. E mais, não lhes aumenta o castigo, não lhes aumenta a dificuldade. Mas versículo 11, planos de paz e não de mal. E este plano incluía um regresso à terra. O ano passado estivemos a estudar, à quarta-feira, o livro de Neemias. O livro de Neemias é apenas um do que nos recorda o regresso do povo a Jerusalém. Os irmãos que estiveram à quarta-feira, recordam-se quando estudámos Neemias? Tivemos 3 nomes. Tobias, Sambalat. Alguém que abra rapidamente em Neemias aí. Gesem. Os 3 que estavam a opor-se à reconstrução do templo, dos muros, da cidade. E nós conseguimos ver como Deus foi misericordioso. Podemos ler o livro de Esdras, nós encontramos também o regresso, nós temos o grande Zorobabel. Todos eles fizeram parte deste versículo 11. Todos eles fizeram parte desta perspectiva de futuro. Aquelas pessoas teriam um futuro, porque a esperança era infundida pelo próprio Deus. É verdade, eles ainda viviam dias difíceis, dias de muita dificuldade, mas, versículo 11, os planos de Deus tinham uma perspectiva futura. E eles deviam receber estas palavras do versículo 11 com esperança. Que bom é nós olharmos para o ano 2024 e perceber que já não são 366, porque já consumimos 6 desses dias, estamos no 7º dia, mas são dias para vivermos na crença, na esperança, na certeza da intervenção de Deus na nossa vida. Nós acreditamos que Deus age. Deus é o mesmo Deus vivo, Deus poderoso e o Deus que intervém, na nossa vida. A nossa esperança não reside num futuro brilhante, em termos profissionais, em termos materiais, financeiros, e estarmos a comparar o que uns conseguiram com o que outros conseguiram, as gerações anteriores e aquilo que nós temos hoje, nós não estamos a comparar na perspectiva quer profissional, quer familiar, quer financeira, mas nós temos a certeza do futuro que Jesus nos garante, que é um futuro eterno. O Senhor Jesus disse-nos para nós acumularmos tesouros onde? Porquê? No céu. Porquê no céu? Porque quando nós acumulamos aqui na terra, o que é que acontece? Jesus usa 2 ilustrações. A traça e a ferrugem corroem, corrompem, estragam, minam. Acabam com aquilo que nós acumulamos durante anos e anos. Contudo, se nós acumularmos tesouros no céu, aí não há traça,
aí não há ferrugem. Então, a nossa perspectiva de futuro, versículo 11, não é um futuro mau, não é um futuro destrutivo, porque nós sabemos que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou para nos dar a vida eterna. O nosso futuro está garantido e é Jesus a nossa única esperança. É em Jesus que nós depositamos a nossa fé. É em Jesus que nós depositamos a nossa expectativa, certos de que Ele nos perdoa. E eu repito, irmãos, perdoa. Não é poderá perdoar. Jesus pode perdoar. Não, Jesus perdoa os nossos pecados. Isto está em 1 João, no capítulo 2. No capítulo 1, perdão, no versículo 9. No capítulo 2, no versículo 1, diz que nós temos um advogado. Daí o Senhor Jesus ser o cumprimento pleno desta profecia. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Confie em Jesus. O primeiro é, faça parte dos planos de Deus. Deite fora os seus. Receba os planos de Deus. Segundo, confie na intervenção de Deus na sua vida. Confia que Deus está a agir. Deus está atento à tua vida. Deposite a sua esperança no plano perfeito, no plano do futuro de Deus. Aquilo que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, é a eternidade. Versículo 12. Tem de haver, irmãos, um investimento espiritual da nossa parte. Então, me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O ano 2024 é um ano de esperança, porque, como diz este versículo 12, nós fazemos um investimento espiritual. Irmãos, aquelas pessoas que recebem esta carta, aquelas pessoas que ouvem a leitura desta carta, uma carta viva, uma carta que tem o plano de Deus, que é um plano que tem futuro, agora diz no versículo 12, há uma responsabilidade. Vocês têm de me procurar. Versículo 12, estamos a ler o que é que Deus diz através do profeta Jeremias. Então invocareis, ireis e orareis a mim. A consequência já vamos ver. Mas é bom que aquelas pessoas percebam. Eles têm de procurar Deus. Têm de falar com Deus. Têm de chamar Deus para a sua vida. Têm de fazer um investimento espiritual. Não como o rei Manassés fez, que estragou tudo o que o pai havia feito. O pai que tinha derrubado os altares pagãos e ele voltou lá a colocar. O pai que tinha retirado aquela ideia idólatra e ele voltou a colocar. E então, versículo 12, há necessidade de um investimento espiritual. E é aqui que o profeta quer chegar. Olhar para o passado e perceber que não é este o caminho. E nós queremos fazer um investimento espiritual. Irmãos, na última semana estava a ver algumas notícias sobre a questão financeira, de como os depósitos a prazo estão a aumentar, as famílias estão a poupar outra vez mais. Até falou do certificado de aforro, que durante um tempo deu muito mais dinheiro do que os depósitos a prazo, mas agora o governo decidiu alterar a coisa e dá mais dinheiro o depósito a prazo do que o certificado de aforro. E a comunicação social fez eco disto durante 2 dias. Mas algo que nós não vimos, nem ouvimos na comunicação social, foi a este investimento espiritual. Invista em Deus. Ninguém viu isto nas notícias. Nem à hora do almoço, nem à hora do jantar, nem quem tem aqueles canais que dão 24 horas a informação. Não viram lá. Não ouviram esta notícia. Mas é aqui que nós entramos. É algo que nós não vemos nas notícias, no telejornal, mas que nós temos na palavra do nosso Deus. Investimento espiritual. Precisamos de procurar Deus, de o chamar, de o convidar para a nossa vida, de ser Ele o Senhor, de ser Ele a autoridade maior na nossa vida. Esta é uma realidade que se espera ver em cada um de nós, a tal carta viva. Nós temos de ser a expressão viva do investimento de Deus. Deus escreve aqui a pessoas desalentadas, a pessoas tristes, pessoas que eram prisioneiros, mas que elas deveriam clamar por Deus e me invocareis. Invocar significa chamar a presença de Deus aqui. Chamar não Moloque, como tinha sido feito pelo rei Manassés, não Baal, como tinha sido feito por outros reis, mas tinham de chamar Deus. Vem, por favor, intervém, sê tu o nosso Deus. E a primeira decisão de cada uma daquelas pessoas seria procurar Deus, de o buscar. Não o tinham feito anteriormente. O apóstolo Paulo, quando chega a Atenas, vê uma cidade extremamente complexa, altamente religiosa. Cada
altar tinha um nome de uma divindade. E tinha lá uma que estava vazia. Dizia ao Deus desconhecido. Eram tantos deuses que havia um, de certeza absoluta, que não era conhecido. E era aquele mesmo que o apóstolo Paulo estava a anunciar. Ele diz, este Deus pode ser achado, pode ser encontrado. E é aquilo que encontramos aqui no versículo 12. Este investimento espiritual exigiria uma mudança total daquilo que tinha sido o passado, para que eles vivessem um presente com uma perspectiva de futuro. Buscar a Deus era algo que aquelas pessoas não tinham feito. E agora vou dizer, irmãos, quando nós estamos em crise, nós buscamos Deus. Quando a coisa corre mal, em termos de saúde, nós buscamos Deus. Até pedimos que se ore lá na vossa igreja, orem por mim. Porquê? Porque todas as ajudas são bem-vindas. Versículo 12. Eles estavam num momento de aflição. Então, eles tinham a oportunidade de corrigir, de investir espiritualmente. Agora, versículo 12, eles não podiam ir ao templo. Aquele templo que Salomão demorou anos e anos a edificar, mas que era o local das orações. Quando Salomão dedicou aquele templo, ele pediu, Senhor, que as orações que forem feitas aqui nesta casa sejam atendidas por Ti. Mesmo quando não puderem vir, que pelo menos orem voltados para este local e, por favor, Senhor, aceita o arrependimento, aceita a gratidão destas pessoas. E quando o templo foi inaugurado, aquela alegria foi contagiante. Mas agora, eles estão na Babilónia. E eles pensam, nós nem sequer podemos ir a Jerusalém e invocar o nome de Deus. Orar, nós sabemos que é falar com Deus. E para aquelas pessoas era importante falar com Deus. Em primeiro lugar, confessar o seu pecado. Confessar a arrogância. A autoconfiança. A ideia de que se bastavam por si. O distanciamento tinha de acabar. O versículo 12 continua a dizer, orareis. Precisamos de investir na oração. Precisamos de ser mais fortes na oração. Qual é a consequência? Como termina o versículo 12? Alguém pode ler só a última frase do versículo 12? Eu não ouvi. Alguém pode ler? Podem dizer 2 ou 3, se quiserem. Mais força. Os irmãos estão a perceber? Deus compromete-se a dar uma perspectiva de futuro e Deus compromete-se a ouvir. Irmãos, a intercessão é importantíssima. Nós sabemos isso. Nós oramos uns pelos outros. E os irmãos podem reparar que algumas pessoas não estão aqui no culto hoje porque estão doentes. Nós podemos orar por elas. Mas sabem quem vai ouvir as nossas orações? Versículo 12. Obrigado, porque é Deus que ouve. Irmãos, não é porque nós pedimos a estas pessoas que são mais crentes, são mais espirituais, que as suas orações vão ser atendidas. Não adianta criar sacerdotes intercessores. Não. Versículo 12. Deus está a dizer para nós falarmos com Ele. Falarmos, dirigirmos as nossas preces a Ele, porque Ele nos ouve. Quando temos o livro do profeta Daniel, que se passa nesta altura, quando eles estão no exílio, nós encontramos um homem corajoso, que não deixou de orar, não deixou de pedir sabedoria a Deus para resolver questões tão particulares, tão difíceis, tão sensíveis, que incluía a morte de todos aqueles sábios, prognosticadores, profetas e etc. Ele intercedeu. E mesmo anos depois, quando houve aquela proibição de durante 30 dias se orar a qualquer outra divindade, só podia ser feita a prece ao rei, Daniel persistiu, perseverou em orar. Deus ouve as nossas orações, mesmo que muitas vezes nos pareça que Ele não ouve. Mas Ele ouve, versículo 12. Então é necessário investirmos na oração. Irmãos, quarta-feira, 21 horas. Vamos orar. Vamos orar juntos. Todos os dias nós vamos orar em nossas casas, mas na quarta-feira eu quero convidar a que possamos participar no culto. Participar é estar aqui e é orar. Não é apenas ficar a pensar, bem, nós estamos em espírito de oração com eles. Não, é estarmos a orar uns pelos outros. Deus ouve as nossas orações. E Deus está a dizer ao povo, orem, arrependam-se, porque eu ouço. Eu ouço. E este é o desafio para nós. 2024, um ano de investimento espiritual.
É um ano de esperança porque nós investimos no nosso tempo de oração. Investimos em ler a palavra de Deus. Investimos em querer saber a vontade de Deus para nós. Nós, ao longo deste ano, somos aliviados nesta esperança que temos. Fazemo-lo certo de que Ele nos ouve. Versículo 12. E eu vos ouvirei. Neste contexto, o verbo ouvir tem outra interpretação, que é eu vou responder. Deus compromete-se em ouvir e responder. É diferente quando nós falamos com alguém que nos ouve e passa. Venha outro, também ouve, mas nada faz. Aqui o versículo 12, Deus está a dizer que ouve e que intervém. Quero convidar que um de nós possa ler João capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16. Alguém pode ler o versículo 23, por favor. Quando chegar esse dia, já não precisam fazer mais perguntas. E prometo-vos que tudo quanto pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Obrigado. Jesus reforça. Aliás, Jesus é o cumprimento destas palavras do versículo 12. Para nós, fica o desafio de fazermos um forte investimento. Não em títulos do tesouro, não em certificados de aforro, depósitos a prazo de 5, 10, 15 anos, mas a fazermos um investimento espiritual. A sermos mais corretos no nosso tempo devocional, na leitura da palavra de Deus, no tempo de oração, na procura do plano de Deus para nós. Versículo 13. É um ano de esperança, mas não é um ano de esperança parcial. Versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É um ano de esperança porque nós fazemos de todo o coração. E esta é a condição de todo este investimento, que não pode ser parcial, mas tem de ser integral. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós, no final do ano passado, estivemos a estudar o livro do profeta Amós. E nós vimos que naquela altura também havia os procedimentos religiosos. Tinham os seus rituais. Apresentavam os sacrifícios, apareciam lá no templo, enfim. Mas não o faziam de coração. Contraste agora com o versículo 13. Quando me buscardes de todo o vosso coração. E este exílio foi uma consequência da parcialidade espiritual de Judá. Às vezes confiavam, às vezes também não. Tinham o culto a Deus, mas lá também tinham as suas imagens de Baal. Também às vezes, e feio, muito feio, irmão. Quando o rei sacrificou o seu filho a Moloque. O rei de Israel, sim. O soberano em Jerusalém, é verdade. E vejam que não se buscava a Deus de todo o coração. Depois havia aquela mistura. Aquilo que é chamado o sincretismo religioso. Crença dali, crença dacolá, crença mais aqui. Também se incluía, obviamente, a crença em Deus, mas era ali uma mistura. Então Deus não era procurado. É importante ler o versículo 13. Quando me buscardes de todo o coração. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 4 a 7, tem aquele cântico educacional que os israelitas, o povo de Deus tinha. Aquele cântico de educação onde Deus devia ser buscado de todo o coração, toda a alma e toda a força. E com o passar dos anos, os adultos foram educando os seus filhos, mas foram se esquecendo destas palavras. Repetiam-nas, mas sem sentido. As crianças deixaram de as ouvir e muito menos viam o exemplo dos seus pais na aplicação. E agora, versículo 13, seria diferente. A necessidade de buscar a Deus de todo o coração. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eles estavam presos, estavam deslocados, mas ainda assim deviam procurar Deus de uma forma verdadeira, total, plena. Mais do que a vontade, era a verdade. Deus estava acessível. Deus estava disponível para ser encontrado. O Senhor Jesus
Diz em João, no capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Quer isto dizer de todo o coração. Então, olhando para Jeremias, capítulo 29, versículo 13, faça com que este ano de esperança seja um ano em que busque Deus de todo o coração, com sinceridade. Busque a verdade de Deus, porque Deus está disponível. Deus diz aqui no versículo 13, buscareis e me achareis. Deus está disponível, está acessível, Ele está desejoso de ter uma relação connosco. Então, o desafio para todo este ano, versículo 13, buscar a Deus com todo o nosso coração. Sermos sinceros no desejo de conhecer, de amar, de obedecer a Deus. Sinceros no desejo de conhecer, de amar e de obedecer a Deus. Façamo-lo com todas as nossas forças, com toda a nossa vontade. Ou se preferirmos citar o versículo 13, de todo o nosso coração. Não de uma maneira parcial, mas integral. Buscar a Deus é sinónimo de vitória. Versículo 12, versículo 13. É sinal de esperança. Se recordarmos a primeira frase do versículo 11, Deus tem planos para nós. Planos de esperança, planos com futuro, não de mal, mas de paz. Então nós devemos fazer um investimento espiritual. Receber Jesus. Alguns de nós, alguns dos que aqui estão, há muitos anos aceitaram Jesus como o Senhor, o Salvador das suas vidas. Estão desafiados a que este ano, 2024, seja um ano de esperança em que reflitam o senhorio de Jesus. Outros que aqui estão ainda não tomaram esta decisão. Ainda não fizeram de Jesus o Senhor da sua vida. E o desafio está aqui diante de nós. Alguém quer dizer, Jesus, ser tu o Senhor da minha vida? Alguém quer dizer, Jesus, eu quero que tu venhas trazer-me a esperança, trazer-me a paz. Jesus, vem dar-me a certeza do futuro em ti. Algum de nós quer confessar Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida? Algum de nós quer dizer, hoje, Jesus, venha encher a minha vida de esperança. Venha encher o meu ano de esperança. Não porque eu seja capaz, mas porque tu morreste em meu lugar. Nós vamos celebrar a ceia. E antes mesmo de partirmos o pão, antes mesmo de partilharmos os cálices, eu quero convidar a uma reflexão individual. Em primeiro lugar, Jesus é o Senhor da minha vida? Jesus já é o Senhor da minha vida? Se não é, convido Jesus a ser. Temos vivido debaixo deste pressuposto que está aqui em Jeremias 29:11, debaixo dos planos de Deus, debaixo deste investimento espiritual. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta manhã nós queremos pedir-te que trabalhes em nós, que o Teu Espírito Santo nos encha de esperança e a vontade de estarmos juntos, de sermos a igreja que Tu queres que sejamos. Uma igreja que Te ama, uma igreja que investe na comunhão contigo. Faz de nós mais crentes, mais tementes a Ti, para que possamos buscar e saber os Teus planos, viver debaixo dos Teus planos. E se algum de nós ainda não Te aceitou, não Te recebeu, que o faça com alegria, com a certeza de uma vida eterna ao Teu lado. Pedimos-te, Senhor Jesus, que sejas Tu o líder, o chefe, a voz de comando em nós. Para a Tua honra e para a Tua glória nós oramos, Jesus. Amém. Nós vamos ter este momento da celebração da ceia e nós queremos convidar a todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida, que deram testemunho público da sua fé
através do batismo. Ou seja, mergulhando na água, dizendo: eu morri para a velha vida, a velha natureza morreu e eu agora vivo com os olhos postos no meu Salvador. Eu agora sou uma carta viva. Alguém que está hoje em plena comunhão com a sua igreja, com o seu Deus. Nós queremos convidar a participar neste memorial. Se ainda não o fez, então que o faça hoje. Eu quero convidar os nossos irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição do pão. E, irmãos, este pão é mesmo pão normal, que nos aviva, nos recorda o corpo do Senhor Jesus que foi entregue em nosso lugar. Quero convidar o nosso irmão Lourenço que nos dirija uma palavra de oração antes mesmo de sermos servidos com o pão. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por podermos estar aqui na tua casa de oração a louvar-te, Senhor, e a servir. Te agradecemos, Senhor, por cantar da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu propósito, Senhor, e nós podemos ser teus filhos. Cremos no seu sangue, Senhor. Agradecemos pelo sacrifício que foi feito, Senhor, pelo Senhor Jesus. E agradecemos, Senhor, pela esperança que temos. Obrigado. Nós vamos ser servidos do pão enquanto entoarmos a primeira estrofe do hino 123 do cantor cristão. Nós vamos dizer que estamos mais limpos do que a neve e vamos fazê-lo 2 vezes, crendo que Jesus é para nós a certeza, a garantia da salvação. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
certeza, esta é a nossa esperança, de que pelo sangue do Senhor Jesus nós estamos perdoados, nós estamos limpos. Precisa mais um? Nós acreditamos que Jesus entregou o seu corpo para ser moído em nosso lugar, que o seu sacrifício foi completo, foi perfeito, e nós queremos agora recordar a sua entrega em nosso lugar e quero convidar a que possamos fazê-lo abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. E nós vamos ler Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Antes mesmo de nós sermos servidos com os cálices, irmãos, os cálices têm vinho e não se vão transformar no sangue do Senhor Jesus. Este vinho recorda-nos a entrega de Jesus em nosso lugar. Quero convidar o irmão André que nos dirija uma palavra de oração antes de sermos servidos dos cálices. Bendito a presença, Senhor, nós te agradecemos pelo sangue do teu Filho, Pai, obrigado porque lá na cruz ele, de forma voluntária e obediente, assim como morreu para que pudéssemos ser salvos. E obrigado por este sangue tão precioso, Pai, que nos redimiu, que nos deu acesso a uma vida eterna, que nos pode dar acesso a uma vida superior. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por Jesus Cristo, te louvamos e agradecemos porque nele nós temos esta esperança que não se por isso, louvado seja o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos ser servidos dos cálices e enquanto nós iremos ter a possibilidade de entoar a segunda estrofe deste hino 123 do cantor cristão. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão
eficácia do sacrifício de Jesus não se mede pela nossa mudança, não se mede pelo número, mede-se porque Ele foi real. E a eficácia deste sacrifício é que nos leva a cantar, a ter a certeza de que estamos limpos, estamos perdoados dos nossos pecados nele. Estamos limpos em Jesus de todo e qualquer símbolo de pecado, resquício de pecado, porque o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Quero convidar então que possamos abrir as nossas Bíblias novamente no Evangelho de Lucas e percebermos por que razão para nós este memorial é uma alegria e por que razão nós partilhamos o cálice. Lucas capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Enquanto nós recolhemos os cálices, nós vamos entoar a terceira e última estrofe deste hino, em que nós cantamos com alegria um compromisso. Compromisso também nós deixarmos o Senhor Jesus brilhar em nós ao longo de todo este ano. Um ano que nós queremos que seja de esperança no nosso Deus, um ano de vitória no Senhor Jesus. Então nós podemos entoar a terceira e última estrofe deste hino do cantor cristão 123, Alvo Mais Que a Neve. Tu não somente perdoas.
repetição. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos porque tens um plano para nós. Um plano que incluiu a vinda do teu Filho, a sua morte em nosso lugar, a sua ressurreição. E agradecemos, Jesus, porque tu cumpriste na perfeição aquele sacrifício, aquele sofrimento que nos era reservado. Te agradecemos porque tu ressuscitaste. Tu virás outra vez para nos levar diante de ti. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Irmãos, enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar em oração individual com o nosso Deus. E vamos convidar o Senhor Jesus a ser a maior autoridade da nossa vida. Vamos fazer dele a nossa referência. E se algum de nós ainda não tomou esta decisão, que o possa fazer, então vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus.